Olá, olá e olá, líder. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E hoje nós vamos falar de um livro que eu não tenho ele fisicamente, mas é de uma escritora muito famosa sobre liderança, que é a Brené Brown. Se você não a conhece, procure saber. Brené Brown é fantástica. E um dos livros dela mais famosos, que inclusive perdura muito para quem quer começar na liderança, principalmente mulheres na liderança, mas todo mundo da liderança precisaria ler esse livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito. É um best-seller já, junto com livros do próprio Simon Sinek, que eles inclusive conversam sobre algumas questões, mesmo às vezes tendo opiniões diferentes. Mas eu quero dizer aqui alguns pontos que eu enxergo de importância em relação a esse livro para nós que trabalhamos na liderança, tá bom? Dito isso, vamos falar então de aspectos que são importantes deste livro da Brené Brown. Ela tem TEDs gravados com palestras falando sobre esse livro, mas eu acho importante aqui contribuir com você com o que eu já tenho visto, o que eu já vi, o que eu anotei. Então, se você me ver olhando para baixo, como de costume, estou olhando aqui as minhas anotações. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse livro, que é um livro muito corajoso. A coragem já vem pelo nome, né? A coragem de ser imperfeito. É, é que ele vai tratar de uma situação que é um mito da perfeição na liderança. Não existe isso. Quando a gente trabalha com o ser humano, com pessoas, você sabe disso. Não existe perfeição. Isso aqui não é clichê, tá? Isso aqui é simplesmente a realidade. Se você trabalha com pessoas, você sabe que uma pessoa está de uma hora de um jeito, de uma hora de outro. E muitas vezes ela às vezes está trabalhando com você ou dentro da sua equipe e ela não quer estar ali, porque ela está com problemas fora dali, ela está com situações que não a fazem performar da melhor maneira possível. E isso não muda em relação ao líder. O líder é uma pessoa como qualquer outra. Ele tem problemas, ele tem situações delicadas. Não existe a perfeição na liderança, onde ele sempre vai ter a resposta certa, onde ele sempre vai ter o direcionamento correto. Às vezes, o líder vai na tentativa e erro, principalmente se ele está aprendendo uma habilidade nova, se ele está com uma nova equipe, com novas pessoas. Ele também tem os seus próprios problemas pessoais e as suas limitações. Então, o líder não é perfeito, não existe isso. Criou-se essa mística em volta da liderança de que quem está à frente tem que saber de tudo na parte técnica, ou seja, eu não sei executar essa atividade muito bem, como liderado, mas o meu líder com certeza sabe. Ou se ele não sabe, apareceu aqui um problema novo que ninguém nunca viu. Com certeza o meu líder sabe. Veja, se o líder for técnico, talvez, nem é garantia, ele vai conseguir ajudar você. Imagine que você está prestando um atendimento para alguém numa loja, uma loja qualquer de roupas. Você é um atendente. Você não consegue resolver uma situação de pagamento, de banco. Aí você chama o seu líder para que ele resolva essa situação. Talvez ele não saiba resolver, porque o trabalho dele é fazer a gestão sua e dos outros colaboradores enquanto pessoas. A parte do banco, ele não tem como saber. Não faz sentido ele ter esse conhecimento. Então, veja que este tipo de situação vai permear por diversos caminhos. De repente você está passando mal e você pergunta para o líder qual o melhor remédio para tomar, por exemplo. A não ser que ele seja um médico, não tem como ele saber. E claro, aqui eu estou usando exemplos bem escrachados, mas se a gente falar da parte operacional, o líder não tem todas as respostas. E se a gente falar da parte de gestão de pessoas, mesmo que ele seja um expert, mesmo que ele seja alguém que, assim como eu, seja um psicólogo, seja coach, tenha formação em pós-graduação, em gestão e liderança de pessoas, haverá situações
que a gente nunca passou na vida. E mesmo que tenha situações que a gente já tenha passado na vida, podem ser que elas ocorram com pessoas diferentes, em cenários diferentes, em empresas diferentes, em contextos diferentes. Logo, não tem como saber como lidar exatamente com essa situação para que ela dê certo. Grande, né, o que eu falei? Extenso, eu sei, mas o ponto aqui é ressaltar que não existe perfeição na liderança. O líder é uma pessoa igual a você. A diferença é que ele está exercendo uma outra função. E quando eu falo você, não sei se você que está me assistindo ou me ouvindo agora é um líder. Se você for um líder, você já sabe que é assim que funciona. Se você não é um líder, atenção. O líder é igual a você, só muda o cargo. É só isso que muda. Mas ele tem as mesmas situações, as mesmas dificuldades que você tem. O líder, ele tem medo de errar, ele tem medo de falar alguma coisa que vai impactar negativamente a equipe. O líder, principalmente aquele no início da jornada, ele tem insegurança, ele não conhece as pessoas, ele não sabe como elas vão reagir, ele tem medo. Se ele depende daquele trabalho, assim como as pessoas da operação também dependem, ele fica preocupado se ele vai dar conta ou não. Tanto que é por isso que poucas pessoas buscam o cargo de liderança de fato. As pessoas geralmente buscam o salário do líder. Isso é verdade. Mas não buscam o cargo da liderança. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem a bonificação em ser o líder e não as responsabilidades da liderança. São coisas diferentes. Tá? O livro da Brené Brown ele vai tratar da vulnerabilidade do líder. Além de desmistificar essa questão do líder perfeito, vai tratar da vulnerabilidade. Porque quem é da operação, os liderados, têm uma visão que o líder é perfeito. O líder, por sua vez, principalmente aqueles inexperientes, eles têm medo de se expor, de colocar na mesa a sua vulnerabilidade. E isso acaba atrapalhando o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas ao seu redor. Porque, vamos lá, quando você fala para alguém um problema que você tenha, principalmente se você está no cargo de liderança, você acha que as pessoas vão querer te ajudar ou elas vão querer te prejudicar? A não ser que você esteja com uma equipe que você não tem entrosamento com eles, que você não está trabalhando junto com eles, qualquer vulnerabilidade que você abra para eles, eles realmente não estarão ao seu lado. Isso é verdade. Mas se você está mostrando que está evoluindo, está crescendo, que você quer ser melhor, que você quer ajudar essas pessoas, mas que você tem um probleminha aqui, por exemplo, líderes que têm problema para se comunicar. Por mais doido que isso possa parecer, por mais estranho que isso possa parecer, um líder que tem dificuldade de se comunicar, ele precisa romper a barreira de falar e dizer isso para a equipe. Nossa, Júlio, mas como isso? A pessoa nem consegue falar. Eu sei, é contraintuitivo. Mas nem que seja uma mensagem, nem que seja um a um, não precisa ser uma reunião com todo mundo. Seria o melhor cenário, de fato. Mas se a pessoa já tem dificuldade de se comunicar, imagina falar com todo mundo. Mas ele precisa colocar isso para fora. Porque se ele não colocar, se ele não fizer isso, se ele não demonstrar essa vulnerabilidade, sabe o que vai acontecer? A equipe vai achar que ele é só um cara que não quer falar com ninguém. Que é só uma pessoa que não se importa com os outros. Ninguém vai olhar para ele e pensar: nossa, ele tem dificuldade em se comunicar, ele é inseguro, ele ainda está aprendendo. Não. O senso comum, a pessoa vai olhar e vai pensar: ó, que metido. Só vem falar com a gente quando precisa de alguma coisa. Quando ele está precisando de um resultado, é que ele busca a gente. Quando tem que atingir alguma meta, é que ele vem conversar comigo. Se não ficar claro que ele tem um problema de comunicação, ou que ele está super atarefado e não consegue dar atenção para as pessoas,
as pessoas não vão entender. As pessoas não têm bola de cristal. Então, o líder também precisa transmitir a sua vulnerabilidade para os seus colaboradores. E aqui tem um jargão que diz o seguinte: não é meu, eu confesso que eu não sei de quem é, mas diz mais ou menos assim: não sangre em mar de tubarões. O que isso quer dizer? Se você não entende de tubarões igual a mim, que não entendo nada de tubarões, mas que entende a metáfora por trás disso, é o seguinte: se você sangra num mar de tubarões, assim que o tubarão vê você sangrando, o sangue é um sinal, ele te ataca. Este é o ponto da liderança. Ser vulnerável, é isso que eu quero dizer. Se você vai demonstrar uma vulnerabilidade sua para uma equipe que não te apoia, que não está com você, que tem pessoas ali que querem, que você já identificou, que querem fazer o mal para você, aí não faz sentido. Não faz, porque aí você está sangrando em mar de tubarões. Ou é piscina de tubarões? Eu sou péssimo em ditados, mas é algo assim. E é diferente quando você tem uma equipe que você pode contar com ela e você está passando por alguma dificuldade. Quando você se abre, quando você é, demonstra sua vulnerabilidade para esta equipe, você não vai perder o respeito. Pelo contrário, eles vão olhar para você e pensar: caramba, que coragem. Talvez cause um estranhamento no primeiro momento. Você dizer: olha, eu tô com dificuldade em falar com esse cliente. Eu estou com dificuldade em solucionar este problema. Eu estou com dificuldade em fazer a gestão do meu tempo. Eu não estou conseguindo aplicar o feedback em dia de todos vocês por conta disso, 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 disso. No momento, pode até gerar uma estranheza na equipe, mas tenha certeza que eles vão criar uma empatia por você. Falar: poxa, ele também passa por problemas, é igual a gente. Olha só, caramba, eu não sabia disso. Nunca pensei que o meu líder teria esse tipo de problema. Demonstrar as suas fraquezas, o seu calcanhar de Aquiles, não vai diminuir você frente à sua equipe. A não ser que você tenha uma equipe que não seja uma equipe de fato. Aí realmente é sangrar em mar de tubarões, tá? As pessoas vão olhar para você com outros olhos. E você solicitando ajuda, adivinha o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Quando um líder pede ajuda, as pessoas vão ajudar. Você vai crescer, eles vão crescer, a conexão entre vocês será maior, porque vocês estão pensando um no desenvolvimento e crescimento do outro. Seja você, líder, se expondo aos seus colaboradores e você abrindo isso para os seus colaboradores, eles trazendo soluções que podem ajudar você, a líder. Então, uma das coisas que o livro traz, que é interessante também, é a questão de vergonha e coragem. Geralmente, para admitir a sua vulnerabilidade, o seu calcanhar de Aquiles, o líder ele tem vergonha. Ele não consegue falar isso para a equipe de um jeito claro, de um jeito honesto, de um jeito que seja real. Ele tem medo, ele prefere vestir a capa de um personagem sabendo que está com problemas do que abrir isso para a equipe, porque ele tem vergonha. Ele não quer demonstrar fraqueza para a equipe. Ele acha que aquilo vai ser muito ruim. E aí volta o que eu disse antes. Você falar isso para sua equipe, isso sim é coragem. Apesar dessa situação delicada, eu vou abrir para os meus colaboradores, vai se posicionar, obviamente, e vai pedir ajuda. Isso é o que seres humanos deveriam fazer sempre. Quando está com um problema, você não pede ajuda? No mundo ideal, confesso, seria assim. Eu sei que tem gente que guarda para si e não se abre para os outros. Nós homens, por exemplo, a gente tem um problema grave com isso. A gente pouco se abre, a gente pouco fala.
Se você buscar informações sobre quem busca mais ajuda clínica para qualquer especialidade, as mulheres sempre estarão à frente, porque elas não têm problema em dizer o que elas estão sentindo, o que elas estão passando. Mas nós, homens, ainda presos no século passado, a gente tem muita dificuldade de admitir as nossas falhas e há um medo de admitir onde nós estamos indo bem e o mercado também não nos ajuda. Há a vergonha, que é o medo que a pessoa tem, ela não quer se expor, mas ela pensa muito em como isso vai prejudicar a imagem dela como líder. O mercado quer todo mundo perfeito. O mercado não quer as pessoas em desenvolvimento. O mercado quer as pessoas prontas. Geralmente é assim. E o líder sofre com isso. Só que se ele não coloca isso para fora, ele vai ter muita dificuldade em se desenvolver sozinho, tá? Então, ele tem que superar essa questão de vergonha para que ele se torne alguém corajoso e coloque para fora. Não necessariamente ele vai se tornar um expert naquele problema que ele está passando ali, mas ele vai conseguir pelo menos dividir e vai conseguir coletar mais informações para que as pessoas consigam ajudar de alguma maneira. Então, o primeiro passo para um líder ter coragem de reconhecer onde está, a situação que está, é, é que ele reconhecer que ele é um ser humano e que é normal ter vergonha. Todo mundo tem vergonha de uma coisa ou de outra. Eu até deixei isso anotado. Depois de você identificar essa questão de vergonha, substitua isso por uma mentalidade de aprendizado. Um passo de cada vez. Aos poucos, eu acredito muito no poder do pouquinho. Inclusive, tem um livro, né? A Revolução do Pouquinho. Já falei sobre isso outras vezes. É pensar, caramba, aqui eu não fui bem, eu falhei aqui, mas o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso melhorar? Quem pode me ajudar para melhorar? Com quem eu posso compartilhar isso para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer, para que eu seja melhor? Com a minha equipe inteira? Com parte da minha equipe? Com alguém específico? Com o meu gestor, talvez? Com o meu par da liderança? Ter coragem de se abrir para os outros e ser imperfeito, como diz o próprio livro, faz parte do ser humano, porque ninguém é perfeito. E o livro vai trazer, em relação a essa parte de vulnerabilidade, de coragem, de deixar a vergonha de lado e dizer quem realmente você é, vai trazer uma coisa que, independente do perfil de liderança que você tenha, vai trazer algo único para você, que é a autenticidade. Você não será simplesmente mais um líder igual a todos os outros. Você terá o seu diferencial. Você vai conseguir se conectar com a sua equipe. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um com as suas próprias palavras. Eu mesmo me conectava muito com as minhas equipes quando a gente estava em reuniões e eu falava de churrasco. E, bem, todo mundo gosta de churrasco, pelo menos do meu círculo de pessoas, as pessoas costumam gostar bastante de churrasco. Seja de carnívoros ou de veganos, enfim. Mas churrasco se tornou uma palavra que eu utilizava para conexão com as pessoas, que era quando alguém estava falando demais. Porque aqui em São Paulo, a gente tem um ditado que diz que as pessoas ficam enchendo linguiça quando a pessoa é prolixa, né? Quando ela tá falando demais, tá dando voltas, 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 voltas e não resolve nada, a gente fala que tá enchendo linguiça. Quando tava nas reuniões e precisava ser objetivo e alguém começava a encher linguiça, eu falava, nossa, tem tanta linguiça aí que a pessoa colocou asinha de frango, bife ancho, virou logo um churrasco. Então, toda essa sequência aí de carnes, eu falava que a pessoa está fazendo churrasco. E isso me conectava direto com os meus colaboradores, com os meus liderados. Inclusive quando eu estava fazendo churrasco. Eles falavam para mim, ó, você está fazendo churrasco.
Eu falava, poxa, gente, desculpa, vamos seguir adiante, vamos ser mais objetivo. Então, era o meu jeito de ser autêntico com a minha equipe. Inclusive, recentemente, numa publicação minha, no LinkedIn dessa vez, eu resgatei uma frase que duas colaboradoras falavam para mim. O jeito que eu conversava com as pessoas, a minha forma autêntica de ser, elas deram o nome de a arte de juliar. Ou seja, Júlio se tornou um verbo. Então, tudo que eu fazia era o juliar, ou seja, me conectar com as pessoas, falar com as pessoas, resolver problemas, tirar da frente aquilo que esteja impedindo, desenvolvê-las, dar metas, propor desafios, fazer com que elas crescessem em suas carreiras. Essa é a arte de juliar. E pensa como para mim foi incrível ler isso e relembrar disso. Falei, caramba, que legal! E trazer isso para você. Eu espero que você que esteja me assistindo, que esteja me ouvindo, tenha a sua própria forma, a sua própria arte de fazer a sua liderança. E que você coloque para fora a sua vulnerabilidade, que você seja corajoso, assim como fala Brené Brown em seu livro, para que você seja autêntico. E acredite, isso funciona muito, tanto por desenvolvimento das pessoas, quanto para o seu mesmo, quanto para o seu desenvolvimento pessoal. Você vai crescer com isso, certo? Bem, dito isso, vamos caminhando para o fim. Líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Hoje foi um episódio muito especial para a gente falar sobre vulnerabilidade. E você que quer seguir adiante comigo, aqui embaixo eu vou deixar o link para o meu curso de feedback e os outros cursos que eu tenho gravado. Veja aqueles que têm relação com o que você precisa: inteligência emocional, gestão do tempo, feedback. Veja o que para você é o seu calcanhar de Aquiles hoje. Eu te pego pelo braço e te mostro o caminho da liderança. Independente de você seguir com qualquer um desses cursos, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Você já leu o livro da Brené Brown? Você a conhecia? Já leu os outros livros dela? Quem sabe em outros episódios eu traga outras coisas sobre outros livros dessa líder fantástica, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar contigo, líder. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau!